Vamos abrindo a palavra em Isaías capítulo 7. Isaías 7. Aleluia, glória a Deus. Isaías 7,14, queridos. Antes nós estávamos falando um pouquinho sobre Isaías, eu quero só trazer algumas coisas que o Espírito Santo está me trazendo. Na hora do louvor, Deus mostrava colocando calçados em pessoas. Eu via pessoas recebendo sapatos dourados. E eu comecei a perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer com isso? O Senhor falava que nessa noite Ele quer destravar caminhos. Ele quer soltar pessoas. Algumas coisas que você não tem conseguido fazer, não tem conseguido andar, Deus quer destravar os teus caminhos. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo me trazia um aperto no peito. E eu falava: Senhor, por que essa tristeza? Por que esse aperto? Deus falava: porque o meu povo, muitos vêm sem expectativa. Eu quero falar para você que o que toca o coração de Deus é a nossa fé. O justo vive da sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer tocar o coração de Deus, tenha fé. O que é fé? Fé é convicção nas verdades de Deus. E a maior verdade de Deus é: Jesus preparou sempre algo especial para o seu povo, quando esse povo se reúne. Ele tem algo preparado para você, querido. Ele tem algo preparado para a sua vida, para a sua família, para a sua história. Eu quero declarar hoje, pela fé, se tiver pessoas doentes aqui, eu quero declarar que 30 pessoas serão curadas nesse culto. Porque aonde Jesus está, as curas acontecem. Aonde Ele está, a renovação acontece, a restauração acontece. E a mão de Deus está sobre este lugar. A mão de Deus está sobre a tua vida. Ele te trouxe porque Ele te ama profundamente. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 7,14, a palavra do Senhor diz assim: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. O tema do nosso ano é reconciliação. E nós vamos falar hoje da visão de Isaías sobre Jesus. Isaías foi o profeta que mais teve revelações do Senhor Jesus. Eu quero falar para você que as profecias que foram escritas pelos profetas da antiguidade é diferente das profecias de hoje. Hoje nós vemos em enigmas, nós vemos obscuramente, nós vemos em parte, mas os profetas, eles viam claramente. O Senhor fala: se houver profeta entre vós, a ele me revelarei em sonhos e visões. O profeta não só estava ouvindo Deus para escrever algo, ele entrava naquela dimensão, ele via aquela realidade, ele percebia o que estava acontecendo. O profeta Isaías, quando ele teve a visão de Jesus no trono, por exemplo, ele viu a glória de Deus enchendo a terra. Os serafins clamando um para com o outro: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando aquela fumaça foi enchendo o templo e ele viu Jesus no trono, diz a palavra que o impacto da santidade foi tão terrível que o profeta começou a gritar: ai de mim que eu vou morrer. E não era apenas uma expressão de susto, não era apenas uma expressão exagerada. A santidade de Deus, ela vem e ela assusta. Ela é assustadora. A santidade de Deus, ela traz um impacto da glória. O avivamento é quando Deus revela a sua santidade assustadora e o seu poder irresistível. O avivamento é quando Deus revela a si mesmo para um povo. E quando
Os profetas da antiguidade, eles tinham uma visão, eles entravam naquela visão, eles percebiam aquela visão, eles sentiam aquela visão. Então eu quero falar de um homem que teve o privilégio de, em quase todos os capítulos de Isaías, de ter visões de Jesus. De ter visões de Jesus como servo sofredor, visões de Jesus reinando no reino milenar, visões de Jesus lá na cruz do Calvário, que nós vamos falar um pouco hoje, visões de Jesus no seu nascimento. E cada visão que ele tinha de Jesus, ele ia se apaixonando pelo Messias, ele ia entendendo o Messias, ele ia sentindo a presença do Messias, porque a primeira visão que ele teve foi do Messias no trono, enchendo o templo. A sua roupa encheu o templo. A glória dele encheu o templo, encheu toda a terra. Eu quero falar, queridos, que Isaías, ele entrou nesse lugar de não só ver, mas de sentir. De sentir aquilo que foi a vida do nosso Senhor Jesus. E eu quero dar início falando de Jesus como o homem da reconciliação. Como a palavra foi profetizada, a virgem dará um filho, e o seu nome será Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Por que Jesus teve que nascer de uma virgem? Eu quero falar primeiramente que quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou a terra, Ele deu a terra para os homens. A terra de Deus, Ele arrendou ela para nós. E Ele falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E que os homens tenham domínio sobre tudo que há sobre a terra. O governo da terra foi dado para os homens. E nós vemos que o homem tendo a legalidade, tendo a autoridade, tendo o poder de fazer o que quiser com a terra, porque a terra foi dada para nós. Quando você olha tudo que existe, tudo isso foi feito para você. Quando você olha a imensidão dos mares, foi feito para você. Quando você olha a grandeza do céu, foi feito para você. Tudo que é belo, que Deus fez, Ele fez para nós. Mas a palavra fala que com o pecado, houve a corrupção da humanidade, a corrupção da terra. Tudo saiu do seu projeto, tudo saiu do seu propósito. Então nós vemos que o próprio homem pegou toda a beleza, pegou tudo aquilo que era para ele gerenciar com tanto amor e tanto carinho e desfrutar, e o homem estragou tudo com a escolha do pecado. A escolha do pecado trouxe a corrupção, a destruição, a morte para tudo que existe. Começando da nossa natureza, e a terra, os céus, tudo foi modificado do seu estado original. Se um homem estragou tudo, só um homem podia restaurar tudo. Se um homem danificou tudo, só um homem podia trazer de volta para o projeto original. Por isso que a virgem ia conceber e ia dar luz ao Emanuel. Quando Jesus fala de si mesmo lá em João 10, Ele fala assim, que aquele que entra pelo curral das ovelhas e salta pelo muro, salta pela parede, é ladrão e salteador, mas aquele que entra pela porta, ele é o pastor das ovelhas. Jesus, Ele veio para ser o pastor das ovelhas, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele falou, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas para Ele entrar na terra e restaurar a terra, para Ele reverter a terra dessa maldição, precisava vir como homem, precisava entrar como homem. O Emanuel, o Deus conosco, precisava nascer de uma virgem. É por isso que quando Ele fala do diabo, o diabo pula o muro. O diabo, ele entra na serpente. O diabo, ele se apossa de corações vazios, de mentes vazias. Mas Deus entrou aqui na terra para restaurar a terra, na figura humana.
Mas além da figura humana, Deus precisava entrar na terra através de um convite da terra, através de uma aliança com o próprio homem. O próprio homem deveria fazer uma aliança com Deus, e nessa aliança dá legalidade para Deus entrar na terra pela porta. Aí nós conhecemos aquela história de Abraão, quando Deus chega para um homem chamado Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E Abraão foi fiel a Deus, e chegou em Gênesis 22, Deus falou para Abraão: Abraão, e Abraão disse: eis-me aqui, Senhor. E daí Deus falou para Abraão: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, a quem você ama, e sacrifica o teu filho numa das montanhas que eu te mostrarei. E Abraão pegou o seu filho Isaque, em caminho de 3 dias chegou no lugar onde Deus tinha preparado. Gênesis 22, versículo 9, diz a palavra que Abraão colocou as pedras, colocou a lenha, colocou Isaque, amarrou Isaque, entregou Isaque, sacrificou Isaque, pegou o cutelo, o machadinho. Quando ele foi immolar Isaque, bradou dos céus: Abraão, Abraão. E Abraão, quando levantou os olhos, ele escutou a voz dizendo: não faça mal ao menino, agora eu sei que tu temes ao Senhor. E quando Abraão levantou os olhos, ele viu um carneiro preso na árvore pelos chifres. E ele pegou aquele carneiro e sacrificou no lugar de Isaque. Eu quero falar que Deus pegou um homem e fez uma aliança com um homem. E esse homem ofereceu o que para Deus? O seu filho, o seu único filho, o filho que ele amava profundamente. Agora, qual que era a parte de Deus? De dar o seu filho, o seu único filho, por causa do homem. O homem deu o seu filho, o seu único filho, por causa de Deus. E agora Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por causa de Abraão houve uma legalidade. Por causa de Abraão houve uma porta de legalidade. E é por isso que foi escolhido alguém da descendência de Abraão. Foi escolhido uma mulher lá em Lucas capítulo 1, fala a palavra do Senhor em Lucas 1, 26. Lá na terra da Galileia, na cidade de Nazaré, o anjo Gabriel apareceu para uma jovem chamada Maria. E ele disse: não temas, mulher agraciada, o Senhor é contigo. E diz a palavra que Maria ficou maravilhada, e dá os detalhes ainda, que Maria estava separada, desposada para José, prometida para o seu noivo José. E ambos eram da descendência de Davi, da descendência de Abraão, porque Deus tinha que cumprir uma parte da aliança. Deus tinha que dar o seu filho em prol do homem, como o homem deu o seu filho para Deus. E é por isso que uma virgem concebeu da linhagem de Abraão. Quando o esposo José, nós conhecemos a história em Mateus capítulo 1, versículo 18. Quando o seu esposo, que era o noivo, ficou sabendo, foi conversar com ela, viu que ela estava grávida, e ela contou: eu estou grávida do Espírito Santo. Você imagina, José não acreditou em Maria, amava Maria profundamente, mas não acreditou nela. E a palavra fala que José, por ser justo, temente a Deus, e não querendo difamá-la, tentou deixá-la secretamente. Sabe por quê? Porque José, quando uma mulher engravidava e não era do seu esposo, ela era apedrejada. E o primeiro a lançar a pedra era o esposo, depois os pais. Diz a palavra que José não acreditou que ela estava grávida do Espírito Santo. E amando Maria profundamente, foi fugir, para não participar do apedrejamento. Mas quando ele estava fugindo, diz a palavra de Deus que o anjo Gabriel apareceu em sonhos. Falou: José, não tema de receber Maria como sua mulher, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. E você vai dar um nome para esse filho. Esse filho se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
E depois fala em Mateus 1:22, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que a virgem conceberia e daria luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então nós vemos, querido, que Jesus é o homem da reconciliação. Precisava de um homem para reconciliar, um homem para restaurar. Um homem estragou e precisava de um homem para restaurar. Hebreus 10:5 fala: quando Jesus veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta, Pai, não te agrado, e o Senhor não quis mais, mas corpo me preparaste. A virgem foi concebida, e quando Maria perguntou: mas como que eu vou gerar? Diz lá a palavra de Deus, em Lucas capítulo 1, 26 e 27, como que eu vou gerar se eu não conheço o varão? Daí o anjo Gabriel disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E o santo que vai ser gerado, vai ser chamado Filho de Deus. Jesus, 100% filho do homem, 100% filho de Deus. O homem da reconciliação. Depois, amados, vamos mais à frente, o nascimento de Jesus, lá em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 fala que Jesus, ele ia ter o seu ministério triunfante na terra ali de Zebulon, de Naftali, que era aonde? Cafarnaum, Betsaida, ali na Galileia dos gentios. E fala que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, os que habitavam na região, na sombra da morte, a luz resplandeceu. E fala que esse menino que ia nascer, ia quebrar o jugo, ia quebrar o cetro do opressor, ia libertar os cativos. Em versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um menino nos nasceu, nasceu para mim e para você. Jesus nasceu para mim e para você. Um filho se nos deu, um filho foi dado para mim e para você. E diz a palavra Isaías 6, e o governo está nos seus ombros. E o governo está nos seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que o crescimento do seu governo e da sua paz não tenha fim sobre o trono de Davi, para o estabelecer com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Preste atenção, queridos. Jesus é o homem da reconciliação, mas também ele veio para ser o reconciliador do governo, porque o governo está nos seus ombros. Ele nasceu para ter um governo, ele nasceu para estabelecer o reino, ele nasceu para trazer de novo o governo que era o projeto original de Deus, onde os homens governariam na terra. Isso vai se cumprir plenamente no governo milenar. Mas hoje nós já vivemos o evangelho do reino de Deus. Nós já temos que buscar o reino de Deus. Nós já estamos debaixo do governo de Deus. Jesus foi recebido por você como o Senhor da sua vida, porque Ele, como Senhor, vai dirigir você para um plano e um projeto de restauração do governo, um crescimento do governo que não vai ter fim. Cada vez mais Ele vai tomar, dominar, conquistar não só ganhando mais vidas, mas conquistar cada vez mais, trazendo a sua vontade para dentro de nós, trazendo os seus atributos para dentro de nós, trazendo o seu amor para dentro de nós, trazendo o seu poder para dentro de nós. O crescimento desse governo não tem fim. Cada dia eu tenho que ficar mais parecido com Jesus, cada dia eu tenho que me mover mais parecido com Jesus, porque o crescimento desse governo não para e não pode parar. Amém, queridos? Glória a Deus. Ele é o restaurador do governo. Por que Jesus é o restaurador do governo?
Por que o governo está sobre os seus ombros? Por que Adão perdeu o governo? Porque ele pecou. Mas a palavra fala, lá em Hebreus 4:15, Jesus, como um de nós, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Ele não foi concebido em pecado como Davi. Ele foi concebido na santidade, porque foi uma obra do Espírito Santo no ventre de Maria. A palavra fala, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado. Então Jesus sem o pecado era Adão de volta, era o último Adão de volta vindo. E sem pecado Jesus tinha legalidade para governar. Porque o que quebrou o governo foi o pecado, amém, queridos? O que tirou o governo do homem foi o pecado. E Jesus, quando ele não tem o pecado sobre a sua natureza e não peca na figura humana, ele tem o governo sobre os seus ombros. É por isso que ele dá ordem aos peixes e os peixes aparecem, dá ordem ao vento e o vento passa, dá ordem à tempestade e ela cessa, dá ordem às árvores e elas frutificam, elas secam, dá ordem ao mar e o mar vira uma plataforma, ele anda em cima dela. Por quê? Porque agora ele está na mesma autoridade que Adão tinha, porque ele está vivendo na realidade humana sem pecado. Por isso que o governo está sobre os seus ombros. Quem quer autoridade aí? Quanto mais você se rende a uma vida de santidade, mais autoridade vem. Quanto mais você se rende a uma vida de entrega, de quebrantamento, quanto mais você se expõe para Deus transformar você, enquanto mais você permite com que o Espírito Santo entre nas suas trevas, como Davi falava, Senhor, o Senhor é aquele que acende a minha candeia e ilumina as minhas trevas. Enquanto mais as suas trevas são iluminadas pela verdade de Deus e são vencidas pela graça de Deus, mais autoridade vem. Porque o que priva a gente, o que nos sabota, o que rouba a autoridade que nós tínhamos é o pecado, foi o pecado e sempre será o pecado. Por isso que uma vida com Deus é um relacionamento, não é você se batizar numa igreja. Uma vida com Deus é um relacionamento onde você vai viver para o seu inteiro agrado. Deus está procurando pessoas que vão sair de uma vida religiosa para uma intimidade profunda. Tem uma porta aberta aqui chamando você para uma intimidade. Deus tem coisas tremendas para fazer, tem coisas grandiosas para fazer. E Ele está chamando um povo que está com o coração aberto para ser mudado e transformado. Porque se você desejar essa transformação, quem faz é Ele, é a graça dEle que te transforma. Mas é você que abre o teu coração, é você que permite com que Ele faça. Nós não temos força para mudar nada, não temos força para mudar nenhum hábito. Mas se a gente nos lançar aos pés da cruz, um derramar de graça vem. E esse derramar de graça te liberta. Porque o pecado não tem domínio sobre nós quando nós estamos debaixo da graça. E nós estamos debaixo da graça quando nós caímos aos pés daquele que é a fonte da graça. Porque a palavra de Deus fala que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por intermédio de Jesus. Se eu quero que o pecado não tenha domínio sobre mim, eu tenho que cair aos pés dele. Eu tenho que cair aos pés dele e deixar esse derramar de graça me transformar. Não é pelo meu esforço, mas é pela minha rendição. Não é pelo meu esforço, mas pelo abrir do meu coração. Não é pela minha capacidade, mas é pelo poder da graça de Deus, que veio para nos transformar de glória em glória. Amém, queridos? Eu quero falar agora para vocês Jesus como o reconciliador do mundo. Lá Isaías 53 é um texto maravilhoso. Isaías 53 é um texto maravilhoso, onde vai falar sobre Jesus. Vamos ler Isaías 53. Vale a pena
nós estamos lendo. Diz assim Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante Ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, comum que os homens escondiam o rosto, Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo Ele foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi Ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá Ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores Ele intercede. Jesus amado, nós tínhamos essa sentença: a morte, a condenação. A palavra fala que nós já estamos condenados. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Por que nós estamos condenados? Nós somos descendentes de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Estávamos condenados, estávamos debaixo da sentença da morte. Morte em todos os aspectos. Morte no sentido literal da palavra, de separação. Separação de Deus, separação da alegria, separação da paz, separação do propósito, separação da vontade de Deus, separação da nossa identidade verdadeira, separação de uma eternidade separados de Deus. Já estávamos condenados. Mas como eu falei, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E a palavra fala que por um ato de injustiça, um ato de ofensa, o juízo veio para a condenação de todos os homens. Mas por um ato de justiça, a graça foi derramada sobre todos os homens, para a justificação da vida. Por um homem entrou a desobediência, e todos se tornaram pecadores. Mas por um homem, por um ato de obediência, agora muitos se tornarão justos. Eu quero falar para você que Jesus aqui estava sendo o nosso substituto, o reconciliador do mundo, sendo o nosso substituto. Quando nós olhamos para a cruz, aquela cruz era minha, aquela cruz era tua. Eu estou falando o beabá do Evangelho, eu estou falando aquilo que todo mundo já sabe, mas aquele lugar era meu, aquele lugar era teu. E nós temos que olhar para a cruz para entender o amor de Deus.
Nós temos que meditar na cruz para entendermos o que nós merecíamos. Nós temos que olhar para a cruz para enxergar que o juízo, que a sentença, que a ira foi lançada sobre um justo. O justo justificando a muitos. O justo morrendo pelos injustos. O justo levando sobre si o pecado do seu povo. Jesus, o substituto, o reconciliador do mundo. Como João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quero falar para você, querido, que hoje nós não estamos mais debaixo da sentença da condenação. Porque a palavra fala que nós, estando mortos, recebemos vida. Não só uma vida para você ser salvo, mas uma vida para você experimentar a vida de Deus. Ele recebeu a tua natureza com o pior que você tinha, presta atenção. E Ele está oferecendo para você a natureza dele, com o melhor que Ele tem. Pelas promessas dele, diz lá Pedro, que nós somos participantes da natureza divina. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Meu Deus, eu tenho acesso a receber o melhor de Deus. Não só a vida, mas a vida de Deus. Não só a eternidade com Deus, mas a vida de Deus. Foi nos dada, está agora acessível a nós. Mas a palavra do Senhor fala: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vão fluir esse rio de águas vivas. Nós vemos que essas águas vivas, que essa vida em abundância, como uma inundação, ela vai fluir de você, quando você crê nele, como diz as Escrituras. Quando você se relacionar com ele, como diz as Escrituras, você vai viver o melhor dessa terra. Você vai viver coisas tremendas e maravilhosas. Porque Ele levou o pior teu para dar o melhor dele. Ele levou as maldições, maldito que for pendurado no madeiro, para dar as bênçãos sobre você. Hoje eu sou herdeiro de bênção. Macumba não vai me destruir. Palavra contrária não vai me destruir. Porque eu sou herdeiro das bênçãos. Nem um sangue de galinha, nem um sangue de bode, nem um sacrifício de nada. Porque teve um sangue maior, mais poderoso. O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. Hoje nós temos acesso a uma vida vitoriosa, porque Ele venceu. Ele venceu, Ele levou a derrota, Ele levou o luto, Ele levou as dores, Ele levou o câncer, Ele levou a angústia, Ele levou o medo, Ele levou a depressão. É por isso que hoje nós estamos à beira de um avivamento, onde a igreja vai ser sarada na sua alma, no seu corpo. Uma igreja vai se levantar poderosa, porque a vida de Deus vai descer sobre o povo que crê nele, como diz as Escrituras. Eu estou lendo a Bíblia de forma diferente faz algum tempo. Eu estou lendo, estou falando: Deus, se está escrito é verdade, eu quero. Deus, se está escrito é para mim, eu quero. Deus, se o Senhor falou que essas coisas iam acontecer, eu quero. Porque eu quero crer no Senhor, como diz as Escrituras. Amém, gente? Glória a Deus, aleluia. E para nós encerrarmos, Isaías 61. Então nós falamos Jesus, o homem da reconciliação, Isaías 7, 14. Isaías 9, o reconciliador do governo. Isaías 53, o substituto para a reconciliação do mundo. Isaías 61, o capacitador para multiplicar reconciliações. Oh meu Deus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos,
apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Jesus, ele está falando aqui, o Isaías está vendo Jesus sendo empoderado pelo Espírito Santo para começar o seu ministério de governo, de restauração de todas as coisas. Lucas 4:14 fala que Jesus, ele regressando para Nazaré, cheio do poder de Deus, revestido do poder do Espírito Santo, chegou numa sinagoga no dia de sábado, pegou o livro para ler e abriu o livro bem no profeta Isaías 61. E quando ele abriu o livro do profeta Isaías, ele começou a ler o livro. E perante todos ele começou a ler: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, enviou-me para curar os feridos de coração, apregoar a libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos, abrir os olhos dos cegos, e consolar a todos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E fechou o livro e sentou, e disse para todos: hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. E ele começou o ministério, amado, de pregar o Evangelho, de trazer libertação, de trazer cura, de trazer uma mensagem de restauração para aquele povo, de abrir os olhos dos cegos, e abrir os ouvidos dos surdos, e levantar os paralíticos, e tocar nos leprosos, e ressuscitar os mortos, e pegar os feridos, angustiados, oprimidos, trazendo uma perspectiva de vida e de alegria. Começou a pegar aqueles que estavam se sentindo os piores, e trouxe para eles o reino de Deus. Pegou os pequeninos, os pobres de espíritos, os insignificantes, os que estavam sem identidades e destruídos, e deu-lhes autoridade e apresentou-lhes o reino de Deus. E diz a palavra que ele começou um ministério triunfante, de trazer valores, de restaurar vidas, de trazer esperança, de curar os enfermos, de libertar pessoas das cadeias de opressão, de libertar pessoas dos ataques demoníacos. E ele começou esse ministério, e esse foi o ministério de Jesus: salvar, ensinar os princípios do reino e transformar pessoas, tanto fisicamente curando, quanto moralmente transformando essas pessoas. Ministério de transformação de vidas. Mas o que eu vejo em Isaías 61, e o que isso tem a ver comigo, com você? Isaías 61 tem a ver com Jesus, mas tem a ver também com quem Jesus toca. Porque fala que quem Jesus ele toca, quem ele ministra, quem ele visita, quem ele troca a cinza. Sabe o que era cinza? Era derrota por ornamento, por coroa. Ele pega a pessoa no estado de derrota e ele transforma a pessoa num vencedor, numa vencedora. Ele pega a pessoa no estado de infelicidade e enche ela de alegria. Ele pega a pessoa que está vivendo depressão, com o espírito angustiado, e dá veste de louvor. A pessoa vai celebrar a vida, vai celebrar a sua existência,
Mas essas pessoas que são visitadas desse jeito, elas vão ser as árvores de justiça, a plantação do Senhor para Ele ser glorificado nessas árvores. E essas pessoas vão edificar os lugares assolados, vão reparar as ruínas, vão restaurar cidades, vão restaurar famílias de geração em geração. Porque quem foi tocado pela graça tem graça para dar. Quem foi liberto tem libertação para dar. Quem foi alcançado tem salvação para apresentar. Quem teve um encontro com Deus tem um Deus para apresentar. E nós vemos que esses que foram tocados vão restaurar cidades, vão restaurar famílias, vão ser chamados sacerdotes do Senhor. E todos vão olhar e vão falar, eles são ministros do Deus Criador dos céus e da terra. Ministros, eu penso, quando o Senhor fala de ministros na Antiga Aliança, no Salmo 104:4, fala: os anjos fazem ventos, mas os ministros, eles são o quê? Labaredas de fogo. As pessoas vão olhar e falar assim, ó, é um ministro labareda de fogo ali, ó. Você é um ministro do nosso Deus de labareda de fogo. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor não veio só sobre Jesus. O Espírito do Senhor veio sobre você. Sobre você, querido. Eu quero falar que Jesus é o capacitador desse ministério de reconciliação. Que quando Ele levanta um homem nessa terra, esse homem vai alcançar muitas vidas. Vai fazer com que muitos se reconciliem com Deus. Quando Deus levanta uma mulher, essa mulher vai tocar a sua casa, vai tocar a sua família, vai tocar gerações. Deus, quando levanta um Abraão, fala: você é pai de multidões, você é mãe de nações para Sara. Porque Deus não chama você apenas para ser abençoado, Deus chama você para ser um ministro dEle, um sacerdote dEle, que vai restaurar as ruínas, vai ser um restaurador de cidades, um restaurador de famílias, um restaurador de pessoas. É por isso que nós vamos encerrar com o Evangelho de São João, capítulo 20, 21 e 22. Jesus, Ele chega para os discípulos no final do ministério e fala assim, ó: assim como o Pai me enviou, do jeito que o Pai me enviou, da mesma forma que o Pai me usou, o mesmo movimento que eu fiz no meu chamado, as mesmas coisas que eu operei e que eu mostrei e que eu falei e que eu fiz, é a mesma forma que eu estou enviando vocês. É do mesmo jeito que eu fiz, na dependência do Espírito Santo, no chamado do Pai, é a mesma forma que vocês vão fazer, na dependência do Espírito Santo. Porque vocês agora são filhos de Deus, vocês vão fazer as mesmas coisas. E tendo dito isto, Ele soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Quero falar para você, meu irmão, chegou a hora de você deixar de ser um crente mais ou menos. Chegou a hora de você ser um cristão de verdade. Deus quer te incendiar. O avivamento que está por vir não tem nome, não tem face, não tem estrela. O avivamento que está por vir vai ter tantas pessoas se movendo de uma forma gloriosa, que pessoas vão ser tocadas, libertas, curadas, e elas não vão saber nem quem ministrou elas. O paralítico vai ficar procurando, mas quem que orou comigo? Porque não vai ter um nome de um pastor, não vai ter um nome de algumas pessoas. O corpo de Cristo vai viver o avivamento. Deus vai te usar de uma forma gloriosa. Eu não estou falando isso para você ficar empolgado. Eu creio nisso e Deus tem falado que assim será. Se você crer, você vai viver. Se você não crer, você vai ver do mesmo jeito. Ou você vai assistir, ou você vai ser o instrumento desse avivamento. Porque Deus vai levantar aqueles que quiserem.
porque chegou a hora da igreja sair desse lugar de frieza. Nós fomos chamados para sermos capacitados para o ministério gigante de reconciliação. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Recebemos, 2 Coríntios 5,19, recebemos o ministério da reconciliação e somos embaixadores de Cristo, como se Deus fizesse as coisas por nosso intermédio. Deus vai falar por teu intermédio, Deus vai curar por teu intermédio, Deus vai amar pelo teu intermédio, porque você é o embaixador de Cristo e tem um ministério de reconciliação. E esse ministério de reconciliação vai ser através de um ministério de poder, de um ministério de amor e de poder. Porque, meus irmãos, quando tem um incêndio, todo mundo corre. Ou corre para ver, ou corre para fugir dele. Não é verdade? Quando tem um incêndio, todo mundo corre. E eu quero falar para você, o incêndio está chegando. O incêndio está chegando e você vai ser um ministro de fogo. Todos vão olhar para o povo de Deus, vão falar: são ministros, são ministros, são ministros, são ministros, são ministros, são ministros do nosso Deus. Todos vos chamarão, porque vocês serão sacerdotes do Senhor. Sacerdotes do Senhor, representantes do Senhor, embaixadores do céu, fazendo o que Jesus fez, tanto no amor quanto no poder. Deus está levantando uma igreja que vai viver uma glória sem precedente, porque a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. O que vamos viver ninguém viveu, o que vamos experimentar ninguém experimentou. E Deus tem isso para você. Quem quer isso? Levante sua mão. Queria que vocês colocassem em pé, queridos, em nome de Jesus. Então a palavra de reconciliação é Jesus, o homem da reconciliação. Jesus, o reconciliador do governo. Jesus, o substituto para a reconciliação do mundo. E Jesus, o capacitador para multiplicar reconciliações. Feche os teus olhos agora. Tem uma coisa que Deus não faz: é invadir o teu coração e decidir por você. Até quando ele ia fazer algo, ele falava: o que queres que eu te faça? O cego estava clamando: o que queres que eu te faça? Encontrou o paralítico de 38 anos, queres ficar são? O tempo todo ele desafiava as pessoas: o que vocês querem? Por quê? Porque o ato de escolha, ser intencional no que quer, depende de você. Feche os seus olhos. Se você quiser hoje, Deus vai te tocar. Se você quiser hoje, Deus vai te tocar. Eu vejo, sabe, um movimento de anjo neste lugar. O Espírito Santo, ele vai soprar. Eu vejo, sabe, como um vento entrando no ouvido de alguém. E Deus me traz, sabe, que não é só que Ele vai estar curando alguém do ouvido, mas Ele vai abrir ouvidos para ouvir a voz de Deus. Eu vejo, sabe, pessoas que estão carregando um peso tão grande no seu emocional. E você, só porque você está ouvindo essa mensagem, o teu coração vai ser tocado hoje. Eu vejo como se fosse um grande prego saindo do teu peito. Deus vai tirar dores de almas, dores de corações feridos. Deus hoje, o Espírito Santo está soltando pessoas para começar uma nova caminhada. Eu quero que você, querido, que deseja isso, você comece a orar. Comece a falar com Deus. Comece a falar: Senhor, o Senhor fez algo tão grande por mim. Dá para o Cordeiro algo que vai valer a pena. Fala: Senhor, eu quero que o teu sacrifício vale a pena. Eu quero, Senhor, honrar o que o Senhor fez. Eu quero honrar o que o Cordeiro de Deus fez por mim.
Deus, Ele vai te dar um coração novo. Ah, meu Deus. Algumas pessoas vão sentir o peito esquentando, porque o Senhor está colocando um coração novo em pessoas neste lugar. Pessoas vão ser tocadas e vão receber corações novos. Eu vejo, sabe, duas pessoas que têm vivido dias de pânico, dias de angústia, como se estivesse trancado dentro de um lugar apertado. É assim que estava o teu interior. Mas Deus me mostra uma espada vindo do céu, e você vai ser livre hoje, vai ser livre hoje. Você vai começar a respirar aliviado hoje, porque aquele que quebra o cativeiro, que declara a libertação aos cativos, Ele está aqui neste lugar. O Jesus da Bíblia está andando entre as cadeiras, está andando entre pessoas, está procurando corações para visitar nessa noite. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai orando, querido, vai orando. Você vai ser tocado, você vai ser tocado. Algumas pessoas vão sentir literalmente o toque dos céus. Deus me mostra o Senhor tocando nos ombros. Algumas pessoas vão sentir o toque de Deus nessa noite. Vem, Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem doce Espírito. Vem doce Espírito. Vem o Espírito da reconciliação, vem sobre nós, nos capacitando agora. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, estamos aguardando em Ti, vem. Nós queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, pessoas vão ter a sua vida, Deus, espiritual mudada. Orações, ó Deus amado, que nunca foram feitas, ó Deus, serão, Senhor amado, conduzidas agora. O Espírito Santo vai dirigir orações, vai dirigir intercessões, vai dirigir quebrantamentos, porque a boca do teu filho está sendo tocado agora. A boca da tua filha está sendo tocada agora. Está tendo um toque dos céus, ó meu Deus, em vidas, em vidas. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais. Essa é a noite de reconciliação. É a noite de reconciliação. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Te louvo, Jesus, te louvo, Senhor, te louvo. Eu queria que primeiro, querido, pode abrir os olhos. Tem alguém ainda se sente distante de Deus, ou você ainda não entregou sua vida a Jesus e quer fazer isso hoje? Se você quer entregar sua vida a Jesus, falar: Jesus, eu entendi o quanto o Senhor me ama, e eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero fazer uma oração, Jesus, te recebendo como meu Senhor, meu Senhor. Se você estava longe, ou se você quer entregar a tua vida a Jesus, levanta a sua mão. Você tem coragem, levanta a sua mão. Amém, 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 amém. Eu gostaria que vocês que levantaram a mão viessem aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Vem aqui à frente. A palavra fala: aquele que me honrar diante dos homens, eu honrarei diante do Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. Vem para frente. Vem para frente. Eu quero orar por vocês. Quero orar por vocês. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Arabassuvianda, rabachuvia calabachá. Urabassuvianda, labanchova calabachá. Urabassuvi calabanchova nalamassá. Eu quero que aqui, queridos, à esquerda de vocês, à minha direita, pessoas que estão vivendo uma luta contra depressão, pessoas que estão vivendo essa luta de desespero de alma. Quero que vocês venham aqui. Deus mostrava que vai curar corações feridos. Vem aqui à minha direita, à tua esquerda, vem para frente. Você que está com o coração ferido, você que está lutando à beira de uma depressão, vem aqui, não tenha medo não. É noite de cura, é noite de cura. Deus fala que vai consolar todos os tristes e vai dar aos tristes
óleo de alegria, óleo de alegria, espírito de louvor. A cinza da derrota vai sair. Oh meu Deus, oh meu Deus. E o tempo de cantar vai chegar. O tempo de cantar vai chegar. Vem, você que estava sentindo um desespero de alma, uma dor de alma, vem aqui no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Queria que toda a igreja repetisse comigo agora uma oração junto com vocês que estão aqui à frente. Repete comigo assim, ó: Senhor Jesus, nessa noite eu quero entregar a minha vida. Eu creio que naquela cruz o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha salvação. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa agora os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu estou renovando. Eu estou fazendo uma aliança nessa noite. E eu creio que a minha vida vai ser cuidada por ti. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Queria chamar alguns intercessores para estar nos ajudando, orar com as pessoas, orar pelos feridos de coração e orar por aqueles que estão entregando a vida ao Senhor.